Então, pessoal, eu gostaria de começar, na realidade, fazendo um pequeno desenho aqui na lousa, onde é o seguinte: nós temos o nosso aplicativo Java e nós temos o nosso database. Ok? Entre o nosso código-fonte e o nosso programa Java, ele normalmente quer fazer o quê? Ele quer armazenar dados no database e ele quer recuperar dados desse database. Normalmente é isso que o nosso programa vai fazer. Claro, ele pode fazer uma série de lógicas locais, como cálculos matemáticos e coisas do gênero, mas softwares comerciais normalmente querem armazenar um dado e recuperar um dado do database. Beleza? Isso daqui ele faz através de uma conexão. Só que o que acontece? Vocês concordam que database eu posso ter algum número elevado de databases. Eu posso ter, sei lá, SQL Server, eu posso ter MySQL, que é o que a gente vai estar estudando agora. A gente pode ter Oracle, a gente pode ter Postgres, certo? Um número razoavelmente grande de databases a se conectar. Vocês concordam se toda vez que eu estivesse conectando um database, eu tivesse que saber particularidades de como esse database funciona, eu teria que ter uma quantidade muito complexa de código? Normalmente sim, tá? Então o que a gente faz? Nesse meio do caminho de comunicação aqui, ó, a gente utiliza o JDBC. O que é o JDBC? O JDBC é uma API comum. Isso, é Java Database Connection, ou Connectivity. Tá, eu acho que é algo assim. Então, o que acontece? Esse cara aqui vai ter, vamos dizer assim, métodos comuns que são necessários para eu conseguir fazer conexão com o banco de dados, mandar comandos para o banco de dados e coisas do gênero. São caras aqui dentro. Só que o que acontece? Isso, vamos dizer assim, as classes básicas do JDBC, elas estão dentro da JRE. Ou seja, quando a gente instala o Java na nossa máquina, ele já tem todas essas classes lá dentro. Só que a implementação efetiva de como esse JDBC funciona, ela é feita pelo dono do database, vamos chamar assim. Então, o pessoal do SQL Server, se eles querem que Java se conecte a SQL Server, eles escrevem um driver JDBC. Então, eu vou escrever aqui um termo agora que é o driver JDBC. Ok? Então existe um driver ou um adaptador JDBC Java para SQL Server escrito pela Microsoft, por exemplo. Existem outros caras que escreveram também, JDBS para a Microsoft. Você tem um driver JDBC escrito pelo time do MySQL, um driver JDBC escrito pelo time do Oracle, e cada um desses aqui que querem que Java se conecte ao seu database. Ok? Até aí, cada um na sua responsabilidade. Então, o fato é, eu preciso adicionar uma biblioteca Java dentro do meu projeto para cada um desses tipos, para cada um desses bancos de dados. Obrigado. Então, como é que eu faço isso? Vamos começar da seguinte forma. Eu vou escrever o seguinte: nós não vamos fazer a implementação para MySQL. É isso que a gente vai fazer, porque vocês falaram para mim que é isso que MySQL que vocês estão utilizando. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pesquisar aqui no Google MySQL JDBC Driver. Ok? E eu vou encontrar essa primeira página aqui, que é uma página onde eu posso fazer download desse connector aí. Tá bom? Então tá bom.
Vou preencher alguns formulários aqui, vou verificar se eu estou fazendo download que eu vou rodar meu servidor no Windows ou no Linux, então eu vou pegar independente de plataforma, tá? E vou fazer o download aqui nessa página. Quando eu fiz o download, eu vou ter um arquivinho como esse cara zip aqui. Dentro do zip, normalmente vai variar de driver para driver, mas eu vou ter normalmente um arquivo .jar, tá? Esse arquivo .jar é o arquivo que eu vou adicionar no meu projeto. Então o que eu fiz? Vim aqui, extrair e dei a pasta onde o meu projeto está. Então no meu caso aqui, ela está em NetBeans Projects, cadastro de contatos. Eu vim aqui e extrair esse driver JDBC aqui dentro. Ok? Então tá bom. Ótimo. Uma vez que eu tenho extraído, dentro do meu projeto, e aí cada interface, cada IDE vai fazer isso de maneira diferente. Eu tenho que vir aqui e falar o seguinte: olha, nas minhas bibliotecas, eu vou dar um botão direito, vou adicionar jar, e vou aqui procurar o caminho onde está o meu projeto, e vou adicionar esse jar. E nesse caso aqui, ele vai começar a aparecer aqui como um jar no projeto. Isso vai fazer com que, na hora que eu esteja utilizando a minha API de conexão com o database, eu tenha acesso às classes que estão dentro desse jar. Beleza? Tudo bem. Então vamos começar a escrever um pouco de código, tá? Vou sugerir então que nós criamos um novo pacote aqui dentro do nosso projeto, tá? Lembrando, esse é o nosso projeto onde nós criamos a nossa UI lá, editar contatos, ok? Onde nós acabamos de fazer a implementação dos botões e das ações. Dentro de contatos, eu vou criar então um novo package e vou chamar ele de JDBC. O nosso intuito aqui não é escrever um código já pronto para ser usado no nosso aplicativo. Eu quero conceitualizar com vocês como que a gente executa cada uma dessas operações do CRUD. Então, como que eu faço um insert, como que eu faço um select, um delete e um update. Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é criar uma nova classe e vou chamar ela de testar listagem, que é onde a gente vai aprender como, da primeira vez, eu faço um select no meu database, ok? Nessa classe aqui, eu vou adicionar um método main, tá? Porque o objetivo aqui é a gente escrever o nosso teste. Esse método main, então o que eu falei para vocês? Eu não falei que a gente normalmente vai fazer o nosso código Java, estabelecer uma conexão com o database? É isso que eu falei. Então, o JDBC, ou seja, as APIs que já estão instaladas na nossa JRE, ela tem uma série de classes utilitárias que já vão nos servir. Dentre essas classes utilitárias, eu tenho uma classe chamada Driver Manager. Se eu der um Ctrl/de aqui, ele vai importar para mim java.sql.driverManager. Então, todas essas classes que eu falei para vocês do JDBC estão lá dentro, em java.sql. Todas as classes, a grande maioria pelo menos do que a gente vai trabalhar hoje, estão dentro desse pacote. Se vocês procurarem por Ctrl+T, Java JDBC API, vocês vão chegar aqui dentro da documentação, tá? E dentro dessa documentação, deixa ele só carregar a página. Bom, enquanto ele carrega, a gente... Ok, tá aqui. Java.sql.
todas essas classes estão aqui dentro. Por exemplo, as classes de ação com driver, ok? Então tá bom, vamos lá, vamos seguir então no que a gente está fazendo. Então tá, Driver Manager, eu tenho um método utilitário aqui, ou um método estático chamado getConnection. Então vamos lá, o que eu tenho que te passar como parâmetro para estabelecer uma conexão com o servidor? Vocês concordam que faz sentido eu passar algo como, por exemplo, eu vou passar aqui o meu IP do servidor, eu vou passar o tipo do meu servidor, então, eu vou passar, sei lá, vou passar aqui um MySQL, vou passar o IP do servidor, vou passar usuário, vou passar um outro campo chamado senha, e vou passar o nome do database. O nome do database. Só que vocês concordam que se essa API, ou seja, se o drive que eu estou colocando lá dentro tivesse que toda vez ter a mesma assinatura, o número de parâmetros seria muito variável, porque cada database exige uma certa quantidade de parâmetros para conexão com ele. Isso é inerente de cada database. Então, o Oracle exige um user em vez de um database efetivamente. O SQL Server exige, às vezes, uma instância para você passar como argumento. Como que Java tenta resolver isso? Existe um conceito que é a URL de conexão com o database, aonde através de um protocolo de parse nessa URL de conexão eu consigo me conectar ao database. Cada driver informa a sua. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se aqui no Google eu procurar por MySQL, JDBC, URI Connection, só um minuto, muito provavelmente eu vou cair na página do MySQL que ensina a escrever a minha URI ou a minha URL de conexão. E olha só o que ele fala para mim, Ele fala que a minha URL, o formato da minha URL de JDBC, normalmente é esse daqui. Eu vou utilizar JDBC, MySQL fixo, / o host, opcionalmente. Eu vou utilizar a porta, opcionalmente. Desculpa, né? Opcionalmente não. Quando eu tenho entre chaves, ele é obrigatório. O database e as propriedades. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em vez de eu ter uma API distinta para cada implementação de banco de dados, eu vou usar essa URI para conseguir me conectar nesse database. Então, eu vou seguir o que está escrito na documentação. Eu vou aqui informar, então, do jeito que ele está ensinando lá. JDBC, MySQL, / o IP do server. Eu tenho uma instância, assim como cada um de vocês vai ter também, uma instância de SQL Server rodando na minha máquina. Qual é o IP da minha máquina quando eu quero acessar local? Eu consigo acessar através de localhost. Ok? 2 pontos. Qual é a porta? Olha só. Vamos continuar vendo aqui. Então, eu vou colocar o meu host, o IP do meu servidor. No caso aqui a gente vai usar localhost, porque eu estou rodando o SQL Server na minha máquina. 2 pontos a porta. A porta, eu não lembro a porta do MySQL. No meu caso aqui, eu instalei uma ferramenta do MySQL chamada MySQL Workbench. Vocês devem também ter instalado quando vocês começaram a usar o MySQL. Essa ferramenta,
permite que eu crie uma conexão. Ok, o meu serviço do MySQL está deitado. Ctrl C. Então, sudo service MySQL start. Não se prendam a esse comando already started. Então, eu queria utilizar o MySQL Workbench, mas ela está danificada na minha máquina, tá? Então, eu utilizei uma outra ferramenta aqui, que é um cliente de conexão SQL, é um cliente de conexão SQL. Existem alguns no mercado que vocês podem utilizar. O da MySQL oficial é aquele MySQL Workbench. Eu vou utilizar esse outro aqui então para fins de continuar a demonstração da aula. Então, quando eu conecto no database, tá? Eu utilizei essa ferramenta aqui, eu tenho acesso às tabelas. Olha as tabelas que eu modelei aqui dentro. Eu modelei uma tabela chamada contatos e uma tabela chamada e-mails, tá? Vamos dar uma olhada nas colunas que eu mapeei nessas duas tabelas? Vamos lá. Eu tenho aqui as colunas, então eu mapeei uma coluna chamada ID, nome, sobrenome, categoria, apelido e tipo de contato, que é exatamente os campos que nós temos na tela lá, que é o que a gente está querendo salvar. Tá bom? Então tá. Eu vou aqui agora dar um select aqui dentro. Perdão, aqui ó, content, tá? Então esses daqui são os dados que eu tenho, que eu já adicionei na mão aqui dentro dessa tabela. Eu já adicionei 7 registros lá dentro, tá? Então o primeiro teste que eu vou fazer, o primeiro método que eu vou implementar é uma maneira de ler esses registros de lá de dentro. Como que eu faço isso? Nós estávamos no ponto aonde eu estava com vocês construindo o teste da listagem, certo? Então, continuando, na documentação do driver do SQL, né, do MySQL nesse caso aqui, ele vai informar que eu tenho que usar JDBC, MySQL, que é o nome do database, / localhost, a porta 3306, o nome do database que eu estou trabalhando. No meu caso, eu queria mostrar para vocês aqui dentro da ferramenta que o nome do database que eu estou utilizando é Agenda, tá? Que é o cara onde a gente vai salvar efetivamente os dados. Então, /agenda. Só isso. Os outros dois parâmetros que eu preciso passar obrigatoriamente é o nome do usuário que eu estou me conectando. Na instalação do MySQL, ele solicitou para vocês a senha do usuário de root, por exemplo. Se vocês quiserem criar um usuário diferente de root para vocês, fiquem à vontade. E qual é a senha? No meu caso aqui eu defini root como senha. Tá bom? Ok. O que ele está reclamando aqui? Se eu parar o mouse em cima, ele fala assim, olha, esse método levanta uma exceção, né, ou ele faz um throw exception, que a gente aprendeu nas últimas aulas, para SQL exception, que é uma exceção que necessariamente é checada. Então, eu tenho que ou colocar esse código dentro de um bloco try-catch, ou declarar que o meu método sobe essa exceção. Nesse caso aqui, eu vou declarar que esse método sobe uma exceção. O NetBeans tem um facilitador que é o Alt-Enter, que adiciona essa cláusula para nós. Então, o que ele fez? Ele basicamente no meu método aqui deu um throws SQL exception, ok? Simplesmente para passar para frente. Ótimo. Então, o que esse método retorna, esse getConnection? Esse getConnection retorna efetivamente a conexão que ele conseguiu recuperar com o banco de dados. Então, se eu atribuir, isso daí é uma variável local do tipo connection,
do java.sql e der um nome para ela de connection igual, eu consigo agora manipular essa minha conexão com o banco de dados. Eu vou manipular justamente para ter a capacidade de executar todos esses métodos de select, insert, delete e update, ok? Então, o primeiro passo que a gente tem que aprender é que toda vez que a gente estabelece uma conexão com o banco de dados, nós vamos ter que, necessariamente, chamar um método explícito aqui, responsável por fechar essa conexão. Tá? Espero que a gente consiga entrar num conteúdo que é pool de conexão. E aí vocês vão ver que a tratativa é um pouco diferente, mas ainda assim nós vamos precisar fechar sempre a conexão, tá bom? Então tá bom. Eu quero conversar com o meu banco de dados. Para isso, eu tenho uma classe utilitária chamada statement, tá? Statement. Esse statement, o que é? O statement, se a gente fosse traduzir statement, seria uma afirmação, ou seja, é uma representação do comando que eu quero efetivamente executar no meu database, tá bom? Então vamos lá, vou criar uma variável chamada statement também, e vou dela utilizar um método utilitário da minha classe, do meu connection, chamado create statement. Ok? Beleza. Isso daqui é o suficiente para que dentro do meu statement eu tenha a capacidade de usar um método chamado execute. Certo? Esse método execute, ele espera o quê? Ele espera a instrução SQL efetivamente. Então, no meu caso, eu sei que se eu olhar aqui dentro da minha tabela, das minhas tabelas, eu tenho uma tabela chamada contatos, ok? Então eu vou escrever o meu comando SQL, select asterisco from contatos, tá? O que esse método execute volta? Esse método execute ele volta um boolean. Tá? Se a gente der uma olhada aqui na documentação, quando a gente parar o mouse em cima, a gente vai ver que ele volta um boolean. E aí, tem toda uma explicaçãozinha em inglês aqui, mas basicamente ele volta o quê? Eu vou armazenar uma variável chamada boolean, e vou voltar, e vou ao seguinte, retorno é lista. Por que retorno é lista? Porque o meu comando para o banco de dados, ele pode ser um select, que vai retornar uma lista, mas ele pode ser um update, que na realidade vai me retornar, não vai me retornar uma lista, um update, vai me retornar, tipo, quantas linhas sofreram update, ou quantas linhas sofreram delete, tá? Então, nesse caso aqui, como eu estou executando um select, esse retorno é lista, vai voltar o quê? Verdadeiro. Vamos testar. Vamos dar um system out aqui, ó, e vamos escrever o meu retorno é lista. Vou salvar e vou executar o nosso projeto. Olha lá, ó, o que ele voltou para nós. True. Então esse retorno é lista. Eu sei, porque eu executei um select. E o retorno de um select vai voltar à lista que eu quero manipular. Então tá bom. Mas como é que eu tenho acesso aos dados efetivamente, né? Que é o próximo passo. Assim como a gente viu nas últimas aulas, como que eu intero um enumeration, a gente vai ter algo parecido aqui com um cursor, ok? Como que eu faço isso? O meu statement também tem, então o meu statement também tem um método que é o getResultSet. O que é ResultSet? ResultSet é mais uma classe utilitária de Java que permite com que o resultado do meu select ou do meu comando para o database seja retornado dentro desse objeto. E através desse objeto eu tenho a capacidade de interá-lo e exibir efetivamente os dados.
Vamos ver como que isso é feito. Result_set, get result_set. Eu vou armazenar essa variável dentro de um objeto do tipo result_set. Result_set. Também de Java SQL, ok? Vou chamar de RS. Vamos dar um ponto e vírgula. Lembrem, toda vez que eu utilizar um recurso do banco de dados, eu tenho que explicitamente invocar o comando rs.close. Tá bom? Ótimo. Então tá. Esse meu RS, ele tem uma série de métodos, dentre eles o next. O que esse next faz, né? Ele retorna, lembra o desenho que eu fiz na última aula sobre como funciona o cursor? Então, o que é o cursor? Vamos supor que nós temos as linhas retornadas do banco de dados, ok? E nesse caso foram apenas 3 linhas. O cursor funciona da seguinte forma. Imagina que ele está piscando aqui, quando ele retorna do meu banco de dados. Quando eu dou o rs.next, ele posiciona o cursor aqui, na primeira linha. Se eu der um rs.next de novo, nesse caso que eu retorno teve 3 elementos, ele posiciona o cursor aqui. E ele posiciona o cursor aqui. Esse next, a gente vai ver que ele retorna o quê? Verdadeiro. Então, se eu der um while rs.next, vai fazer com que eu consiga interar cada um desses elementos. Tá? Só dando uma reprisada nisso. Então, rs.next, ponto e vírgula. O result_set, ele tem os métodos que permitem com que eu efetivamente acesse os dados que foram retornados. Quais são esses métodos? Eu vou dar aqui então rs.getString, onde eu vou passar o índice da coluna. A princípio eu vou passar o índice da coluna, só para a gente ver a diferença dos dois. Então, por exemplo, se eu passar o índice 1, qual é o primeiro campo da minha tabela? Muito provavelmente o ID. Então aqui ele vai imprimir o ID. Vamos testar. Perdão, né? Se eu não fiz nada com ele, ele não vai aparecer em lugar nenhum. Então, eu vou armazenar numa variável local, vou chamar ele de int id igual. Só que veja, o id ele é um inteiro. Então, em vez de eu dar um getString, eu tenho um método utilitário também, getInteger aqui. GetInt, né, no caso. Tá bom? E esse cara aí é o cara que eu vou efetivamente imprimir ele na tela aqui pra mim, imprimir no console no caso. Deixa eu confirmar isso. Não, deixa eu ver. Não, nesse caso aqui não, porque a gente não está tratando de um array efetivamente. É muito mais uma convenção, tá? Vocês vão ver que na maioria das coisas SQL, o índice 1 é o primeiro índice, 2, 3 e 4. Tá bom? Olha lá, ele imprimiu 1. Então tá. Só que eu sei que essa coluna, ela se chama ID, certo? Então eu também poderia acessar essa coluna da seguinte forma. Get e passar o nome do campo. Tá vendo que eu tenho 2 métodos aqui? Um que recebe o inteiro e outro que recebe o string. Então eu sei que o nome dele é ID. Então eu vou passar aqui dentro, ID. Eu vou criar uma outra variável local e vou chamar ela de string nome igual rs.getString nome. Ponto e vírgula. E vou imprimir também aqui embaixo, né? Sout nome. Se eu executar meu programa de novo, olha lá, Lucas. Ou seja, vocês estão vendo que eu estou nessa primeira linha do meu banco de dados? Legal? Então eu posso fazer isso para todos os campos, né? Eu posso vir aqui, string
sobrenome igual rs.getString sobrenome. E eu vou parar no sobrenome só porque eu acho que já está suficiente. Acho que todo mundo já entendeu o recado, mas eu poderia iterar cada um dos itens, ok? Sout sobrenome. Ótimo, Ctrl S, vou executar. Então lá, imprimiu lá. Que é o ID, nome, que estava no meu database, Lucas, e sobrenome Nascimento. Tudo bem? Então tá bom. Agora vamos lá. Eu não quero fazer isso para o primeiro registro só. Eu quero fazer para todos, na realidade. Eu vou querer inteirar todos no meu database. E aí, sem mais problemas, o que eu vou fazer aqui? Enquanto eu estiver próximo, eu faço isso. Vamos tentar? Então, enquanto eu estiver próximo, ou rs.next for verdadeiro, vai imprimindo esse tanto de coisa. Vou abrir minha chave aqui, vou pegar esse código e vou jogar ele para dentro da minha chave. Obrigado. Alt Shift F. Obrigado. Alt Shift F. Então, vamos executar o nosso programa. E aí, o que vai acontecer? Ele imprimiu as linhas que eu tenho no meu database. Olha só quais são as linhas. Lucas, Matheus, Karina e Marlos. Lucas, Matheus, Karina e Marlos. Certo? É assim, então, que a gente vai conseguir iterar, né, os registros do meu banco de dados. Eu poderia escrever dentro desse statement qualquer coisa, inclusive aqui dentro eu poderia ter colocado where nome like aspas simples, né, percentual Lucas. Vamos executar de novo. Certo? O que a gente está aprendendo lá na nossa disciplina de banco de dados. Eu posso escrever o select com where, posso escrever o update com where, e dou, na hora do insert, os valores para os meus atributos. Tudo bem? Poderia escrever isso daí. Tá bom? Maravilha. Muito bom. Então, isso é o meu teste da listagem. Tá bom? Então, ótimo. O que vocês preferem fazer? Vocês querem efetivamente fazer, deixando o código, ou eu posso apresentar o inserir? E aí a gente encerra hoje. Inserir? Ótimo. Então vamos lá. Vamos criar uma nova classe. Tá? Eu vou chamar ele de teste. Inserir é uma boa, né? Ando meio sem imaginação. Testa inserção, né? Testa inserção. Finalizar. Legal. Vou começar do mesmo jeito que a gente começou a outra classe. Vou lá. Vou criar meu método void main e vou efetivamente pegar uma conexão com o banco de dados. Eu já aprendi como faz isso, certo? Ctrl C, Ctrl V. Mas olha só. Assim, aqui vou também fazer ele subir uma SQL exception. Mas vejam, todo lugar que eu for pegar uma conexão, eu vou ter que informar essa URI, certo? Tá parecendo uma boa prática eu ficar duplicando ela em vários locais dentro do meu sistema? Não tá muito legal, né? Todo mundo, isso soa estranho para todo mundo? Que bom, que bom. Então vamos lá. O que eu vou sugerir? Que a gente então crie uma classe utilitária para fazer isso para nós. A característica dela é que a gente vai ter um método dentro dela que vai me retornar a conexão já informando esses parâmetros. Imagine que eu troquei o meu usuário do banco de dados. Eu vou ter que achar todos os métodos com um Ctrl F para mudar e colocar um novo usuário. Eu vou centralizar isso numa classe. Uma boa prática? É uma boa prática. Então vamos fazer isso. Vamos criar uma nova classe aqui dentro. Vamos chamar ela de
Database. Database. Vamos finalizar. E vamos então aqui escrever o nosso método. O que esse método vai ter? Eu quero então escrever um método chamado getConnection. Esse método getConnection, o que ele vai me retornar? Uma connection do SQL. E eu vou fazer, então eu vou dar aqui, e aqui então eu vou colocar aquele meu código. Ctrl C. Então return, Ctrl V. Vou subir a minha exceção aqui para esse método também. Opa. Reward não, né? Return. Então vou voltar essa exceção ao meu método, né? SQL Server. Então pronto. Só que o que acontece? Essa minha classe, ela é uma classe utilitária, né? Então eu normalmente não vou querer especializar esse comportamento. Então eu posso transformar esse método no método estático. Tá? O que é o método estático? Método estático é um método que ele só vai ter este método para... Como que eu vou explicar? Quando eu não tenho um método estático, eu tenho um daquele método, se necessário, um para cada objeto. Então, é o que permite com que eu faça o polimorfismo efetivamente, ou eu forneça a implementação do meu método para aquele método. O static faz com que esse método seja único para qualquer instância dessa classe. Da classe. Porque o objeto significa que eu dei um new. Eu vou conseguir acessar esse método sem dar new nele. Ok? Vamos ver isso funcionando? Vamos lá. Então, teste inserção. Em vez de eu utilizar esse código todo aqui, eu vou utilizar a minha classe utilitária. Então, o que chama? Database.getConnection. Sem passar nenhum argumento agora. Ok? Então, tá bom. Então, vamos continuar escrevendo o nosso método. O que a gente quer fazer agora? Uma inserção, não é? A maneira com que eu vou conversar com o meu database sempre vai ser muito parecida. Eu vou ter o meu statement, vou ter, em alguns momentos, um result set, quando eu quero uma lista, mas no caso da inserção, eu não quero bem um result set, né? Então, vamos executar. Vou criar aqui, então, vou pegar o meu connection, vou pegar o create statement, vou retornar isso daí dentro de uma variável do tipo statement. Certo? Tenho que arrumar o meu importzinho legal aqui. E aqui dentro eu vou ter o nosso execute. Então select, statement.execute. O que eu vou executar aqui dentro? O insert. Lembram da sintaxe do insert? Então vamos lá. Insert into contatos, abre parênteses, o nome dos campos que eu quero inserir, certo? Para facilitar, eu vou inserir só 2 campos e vou deixar os demais em branco, ok? Nome e sobrenome, tá bom? Eu tenho que colocar necessariamente todos os nomes dos campos. Pois é. Então, nome, sobrenome. E vou dar um ponto e vírgula aqui. O meu statement, lembra que eu tenho que, assim como o meu connection, statement, ponto, close e connection, ponto, close. Então tá. Vocês concordam que isso daqui já é o suficiente para ele ter executado o insert? Porque eu passei efetivamente ele hard-coded, né? Ele chapado dentro do meu código, ele vai rodar. Então vamos ver isso acontecendo. Só que
Vamos ver também que aquele retorno é lista, é verdade que nesse caso aqui vai voltar falso? Vamos lá. Então, boolean retorno é lista, igual esse meu retorno. Eu vou imprimir ele, sysout retorno é lista, e vou dar 1 e vou executar. Opa, alguma coisa aconteceu. Olha só, ele voltou uma exceção do SQL Server, e ele está falando o seguinte, ó, ele está reclamando da sintaxe do meu comando. Vamos revisar o comando? Vamos ver se ele está certo? Está certo o meu comando? Está faltando coisa. O que está faltando? Está faltando fechar um parênteses, está faltando values, como alguém lembrou bem aí agora, e os valores que efetivamente eu quero colocar. Então eu vou colocar aqui Eduardo, e o sobrenome dele é Nascimento também. É a grande família. Oi? Eduardo. Então vamos lá. Vamos tentar executar agora? Vou salvar e vou executar meu comando. Valeus é bom, né? O que vocês acham? Values. Vamos lá, gente, me ajuda. Vocês estão com isso bem fresco na memória, certo? Esse comando aqui é um comando válido? Agora é? Agora é. Então vamos lá. Shift F6. Opa, rodou. E olha só, o retorno é lista, voltou false. Por que ele voltou false? Porque eu só estou inserindo. Se eu só estou inserindo, eu gostaria também de, em alguns momentos, saber quantos registros eu mudei no meu banco de dados, certo? Eu tenho um outro método que me auxilia aqui, que é o... Não, antes disso, vejam bem, normalmente quando eu insiro um registro no meu banco de dados, eu quero saber qual é o ID do cara que eu inseri, certo? Porque nós criamos uma PK, todo mundo sabe o que é uma PK, sabe? Então é a chave primária. E a gente sabe que na maioria das vezes, ou na grande maioria das tabelas, a chave primária é um ID incremental, certo? Então, sei lá, 1, 2, 3, tanto que, olha só, eu nem passei qual que é o ID do usuário, eu espero que o database faça isso por mim. Então tá bom. O que eu tenho que fazer então para conseguir ver quais são as chaves que foram geradas? Oi? Mas o que acontece? No meu execute, no meu método execute, eu tenho que passar um outro atributo, que é esse segundo aqui, ó, int auto-generate keys, para falar assim, olha, eu não quero só que você insere, viu? Eu quero que você insere e quero que você retorne para mim todas as chaves que foram geradas. Então tá bom. O que eu tenho que passar aqui dentro? Eu tenho que passar uma constante que está dentro de statement ponto return generate keys. Basicamente eu estou passando um parâmetro para ela falando exatamente isso que eu falei agora. E a gente já aprendeu que eu normalmente isso sim pode ser uma lista, mesmo que nesse caso é um só. Como que eu vou gerir uma lista? Através de um result set. Só que, nesse caso aqui, eu sei que o retorno não é uma lista, mas como eu parametrizei que eu quero a lista de chaves geradas, né, generate keys, eu sei que eu tenho um método utilitário dentro do statement também, chamado, lembra do get result set? A gente tem um get generated keys. Ele retorna a mesma estrutura do result set. Ele retorna um result set, onde eu vou iterar e pegar essas chaves. Vamos ver como fazer isso? Então, vou armazenar esse result set dentro de uma variável do tipo result set. Vou chamar ela de rs de novo. Risadinha.
result set. E já vou de cara já inteirar ele, tá? Porque a gente não precisa de tanto suspense aqui. Então, while rs.next, que lembrem, vocês concordam que eu poderia ter passado vários inserts. Então, inserir 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, totalmente possível, ok? E aqui dentro, eu vou ter um rs.getInt, só que agora vem uma parte interessante. Qual é o nome do campo que vai fornecer a minha chave primária? Em teoria é o ID, não é? Em algumas implementações de database, você passaria aqui dentro get ID. No caso do MySQL, você tem que passar aqui dentro generated underline key. Isso aí. Tá? Então, só fiquem mais espertos nesse ponto, tá bom? Se vocês forem num SQLite, por exemplo, ou num HSQL, num Hypersonic, num H2, é o ID. Aqui, o MySQL fornece a lista dentro do Generated Key, beleza? Então tá bom. Vou pegar esse cara aqui então int ID ou novo ID igual, certo? E vou dar um sysout aqui. Sout. Opa. Novo ID. Vamos rodar nosso programa? F6. Tá lá, ele seria o 9. Se eu rodar de novo, ele seria o 10. Se eu rodar de novo, ele seria o 11 e assim vai. Tá bom? Vamos voltar na nossa ferramenta de interação com o database e vamos atualizar essa lista para ver como é que tá ficando? Vamos. Ah lá, tem um refreshzinho que tem que dar aqui. Então tá bom, olha lá o que ele fez. Ele inseriu os 1, 2, 3, 4 Eduardos aqui. Beleza? E como a gente falou, olha os outros campos. Ó, a categoria ficou nulo, apelido ficou nulo, tipo de contato ficou nulo. Por quê? Porque eu não preenchi no insert. Tá bom? Teria que preencher nesse caso. Então tá. Lembrando que vejam, imaginem que no meu formulário tivesse vindo esses dois dados. Certo? Eu vou simular isso daqui. Como que eu faria para compor esses dados? Eu venho aqui, string, meu nome, ou txt nome, igual Eduardo. String, txt, sobrenome, nascimento. Aspa duplo. Aspa duplo. Aspa duplo. O que eu faria aqui, pessoal? Eu teria que, nesse caso, concatenar esses dados aqui. Só que vejam, eu vou ter que manter a sintaxe do SQL, certo? Então, essa aspazinha, vocês concordam que é a sintaxe do SQL? Senão quebraria, se eu só escrevesse, sei lá, Eduardo, sem aspas, certo? Então o que eu tenho que fazer? Aqui é onde eu vou colocar minha variável. Então, acaba string, concateno, continua string. E aqui eu colocaria, por exemplo, o nome. Opa, como é que chama? txt nome. Boa! Vou fazer a mesma coisa para o sobrenome. Mais, e vou txt sobrenome. Ctrl S, vamos ver se meu programa continua rodando. Inseriu 12, inseriu 13, o 14 e assim vai.
Bom, então, fizemos a listagem. Então, se eu voltar a executar meu programa de listagem agora, testar a listagem. Ah lá, lembram que eu adicionei uma cláusula where, certo? Então, duas coisas. Eu posso vir aqui e mudar para Eduardo. Ok, ele voltou lá os 8 Eduardos. Ou eu vou lá e vou remover essa cláusula where para ele voltar todo mundo. Shift F6. Beleza? Ele voltou lá as 15 linhas do meu database. Tudo bem? Ok? Então tá. Assim a gente termina então a listagem e o inserir.